Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Deixa eu dar uma retocadinha aqui, gente, nesse batom. Hoje foi um dia atípico, porque não fui treinar de manhã e parece que quando eu não treino de manhã, eu fico meio perdida, entendeu? Vou treinar daqui a pouco. Eu fui dormir tarde ontem e resolvi dormir hoje ao invés de treinar. E aí eu vou treinar daqui a pouco. Bom, vamos lá então. Hoje eu vou falar sobre glúten. Vou falar sobre as modificações do glúten ao longo do tempo e quais e por que, né? Que então essas modificações aí impactaram o nosso intestino. Por que hoje as pessoas passam tão mal com glúten, né? É muito comum que eu escute a frase: até Jesus comia pão. A minha avó comia pão e não acontecia nada. E por que agora tudo faz mal? E tudo agora não sei o que e tudo mais. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá bom? Para que vocês entendam. E para que quando alguém questionar isso, vocês saibam responder, vocês saibam explicar, né, minimamente para essa pessoa por que o glúten ele hoje faz mal e antigamente ele não fazia. Gente, então o que acontece? Tudo começa a acontecer na década de 70, quando as mulheres elas começam a sair para trabalhar. Então a mulher acaba saindo para trabalhar. E a gente tem que lembrar que antigamente a mulher ela ficava em casa, ela cuidava dos filhos, do marido, ela fazia comida. E quando a mulher sai para trabalhar, quando ela entra no mercado de trabalho, começa a acontecer o processo de industrialização de uma forma mais forte, de uma forma mais efetiva. Então as pessoas começam a consumir mais alimentos industrializados, processados, começam a comer muito fora de casa. Então, antes da mulher começar a trabalhar, basicamente 100% do que as pessoas comiam era produzido em casa. Era a mãe que fazia. Então, depois que a mulher sai para trabalhar, começa a acontecer esse fenômeno de comer fora de casa. Então, de sair para comer, de ir a uma padaria, de ir a algum lugar para comer e não comer somente 100% aquela comida ali feita em casa, tá? Isso porque, gente, é um processo natural. Às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo em casa. E naquela época também, embora eu acho que trabalhava-se muito menos do que se trabalha hoje, principalmente as mulheres, né? Então as mulheres tinham mais filhos e acabava que elas não conseguiam realmente trabalhar como trabalham hoje, né? Que tem menos filhos e acaba que o trabalho ele ocupa ali grande parte do dia da maioria das mulheres. Então essa mulher sai para trabalhar, começa-se esse processo de industrialização, começa-se a comer fora de casa, a ir em restaurante, a ir em padarias e consequentemente as pessoas começam a consumir um pouco mais de farinha de trigo. Tanto o que elas compram em padarias quanto aquilo que tem no supermercado, né? Por quê? Porque a farinha de trigo é um alimento que ele é muito versátil. Então com a farinha eu faço pão, eu faço bolo, eu faço biscoito, eu faço rosca, eu faço vários alimentos. Então as pessoas começaram a comer fora de casa e a utilizar a farinha em muito maior quantidade. Acontece que nessa época, então há muitos e muitos anos atrás, a farinha, gente, ela era produzida em uma escala muito menor. Então não existia essa coisa de ter muitas padarias. No Brasil mesmo, as padarias chegaram forte na década de 70. E aí, a produção de farinha de trigo ela era menor. Por quê? Não tinha essa cultura da padaria, da confeitaria, na maioria dos países, né? E aí, começou a se utilizar muita farinha de trigo e, consequentemente, a indústria foi produzindo muito mais farinha de trigo também para suprir esse mercado, essa demanda que vinha crescendo com o processo de industrialização e da mulher sair para trabalhar. Consequentemente, o mercado teve que produzir mais farinha de trigo e essa farinha de trigo ela foi sofrendo melhoramentos. Então, melhoramentos, na verdade foram pioramentos, né? Essa farinha ela foi sendo modificada ao longo do tempo, justamente porque a gente precisava de uma quantidade muito maior de farinha para produzir esses alimentos aí que as pessoas estavam começando a consumir, tá? E esse processo de melhoramento da farinha de trigo, nesse processo, então um grão, a quantidade de produção, o tamanho da árvore, ele triplicou, né? Então a gente tinha o trigo plantado pequenininho e esse trigo ele aumentou. Consequentemente, nesse processo de aumentar, de tornar esse alimento em maior produção em mais larga escala, consequentemente, isso também
levou a um aumento de glúten na farinha de trigo, justamente porque o que faz a farinha de trigo render é o glúten. O glúten, ele é uma proteína que ele é formado a partir da junção da gliadina com a glutenina adicionada de água. Então, quando eu adiciono água, né, quando eu tô lá com a farinha de trigo, eu tenho naturalmente aí essas duas proteínas, e aí esse glúten vai ser o que vai dar volume para a massa. Então é o que vai fazer a massa crescer, é o que vai fazer a massa render, é o que vai fazer essa farinha de trigo render. Então esse glúten foi aumentando ao longo do tempo na farinha de trigo, nessas proteínas. Consequentemente, a produção de farinha de trigo foi aumentando, a quantidade de glúten foi aumentando e foi fazendo com que esses alimentos tivessem cada vez mais glúten para que rendessem mais e conseguissem alimentar mais pessoas e suprir essa falta do que as pessoas comiam em casa. Então, como ele é um alimento muito prático, as pessoas começaram a consumir em maior quantidade. Ao longo de todos esses anos, gente, o glúten, né, o trigo, na verdade, ele foi sofrendo várias alterações genéticas. Então, mudanças na árvore, mudanças na composição, a quantidade de glúten do trigo, ela foi aumentando bastante e, consequentemente, as pessoas foram também consumindo muito mais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, há alguns anos atrás, a quantidade de arroz consumido era muito maior do que a quantidade de trigo consumida. E hoje em dia, a quantidade de trigo, ela já está maior do que o consumo de arroz. E entendam que o arroz, né, é um alimento que é base da alimentação do brasileiro, arroz e feijão. Então hoje a gente já consegue ter um consumo muito maior de farinha de trigo até do que de arroz, tá? Então esse consumo de farinha de trigo, ele foi aumentando ao longo do tempo, ele foi crescendo e consequentemente as pessoas foram consumindo mais, inflamando muito mais o seu intestino. Então por que hoje o glúten faz mal e antigamente o glúten não fazia? Primeiro, processo de melhoramento. Segundo, processo de quantidade. E terceiro, as pessoas, além de ter esses dois fatores aí do próprio alimento, as pessoas começaram a ter uma alimentação pior em outros aspectos. Redução de frutas e vegetais, redução de arroz e feijão e troca disso por alimentos às vezes industrializados. Pararam de fazer comida em casa e começaram a pedir muita comida, a sair muito para comer. Aumento de poluição, aumento de estresse, aumento da quantidade de trabalho no dia, o que naturalmente vai gerando um processo inflamatório no organismo como um todo. Então eu tenho todas essas mudanças no estilo de vida e um aumento crescente de obesidade, de doenças metabólicas como diabetes, como pressão alta, como doenças cardiovasculares e de câncer também, que foi aumentando justamente por causa de todas essas mudanças, aliado a uma modificação desse trigo. Essas duas coisas juntas vão naturalmente, essas duas coisas juntas vão naturalmente deixar o nosso organismo mais inflamado, o nosso intestino mais sensível e com uma possibilidade, uma capacidade muito maior de se inflamar, mesmo que eu não coma tanto glúten, mesmo que eu não coma o glúten em excesso, tá? Então, gente, não fazia mal e hoje faz porque o glúten mudou e as pessoas mudaram, o estilo de vida mudou. Antes a gente tinha a prevalência de desnutrição, hoje a gente vê um número crescente de obesidade. Hoje as pessoas estão muito mais obesas do que desnutridas, né? Então, o que acontece? Houve a modificação da farinha de trigo, houve a modificação do nosso estilo de vida. É por isso que a farinha do tempo de Jesus, para quem acredita nisso, era uma farinha infinitamente mais pura, com menos glúten e com menos contaminantes. Além disso, de toda essa questão do melhoramento do trigo, a gente ainda tem que ver a legislação brasileira. A legislação brasileira, ela permite uma quantidade gigantesca de sujidades nessa farinha de trigo. Resto de pelo, resto de inseto, micotoxinas, ácaro. Então essa farinha, ela passa por um processo muito leve de filtragem. Então a farinha vem pra gente muito suja. Além disso, ela é embalada em uma embalagem de papel que possibilita o aumento de umidade, a produção de ácaros e de micotoxinas. Quando isso cai no meu intestino, que muitas vezes não tá legal, isso vai gerar um processo inflamatório, vai aumentar a minha sensibilidade e, consequentemente, aquele glúten vai me fazer mal, aquela farinha de trigo vai me fazer muito mal, tá?
tá? E aí, gente, a gente tem que sempre ter bom senso quando a gente pensa nisso. Por quê? Gabi, eu não sou intolerante ao glúten, eu não sou celíaca. Você pode reduzir o consumo de farinha de trigo. Reduzir o consumo de farinha e açúcar não faz mal para ninguém, mesmo que essa pessoa não seja celíaca ou não tenha uma alergia ou uma intolerância, tá? Então, além da farinha estar totalmente modificada, eu ainda tenho esse agravamento da legislação brasileira ser muito conivente, com muitas sujidades, o que não acontece na Europa. A farinha de trigo da Europa, ela tem uma qualidade muito melhor, você consegue comprar ela aqui no Brasil, a farinha do tipo 00. Então, é uma farinha muito mais pura, que tem menos contaminantes, por isso que muitas vezes, quando as pessoas viajam e elas comem a farinha fora do Brasil, não sentem tanto desconforto quanto sentem aqui no Brasil, né? Eu mesmo ano passado eu viajei, eu comi glúten, comi farinha de trigo e eu não senti o desconforto que eu sinto quando eu como aqui, tá? Justamente porque a farinha é mais pura. Então, se você quer fazer um pão na sua casa, um bolo, uma massa, utilize a farinha 00, que já vai ajudar bastante, não vai ter essas sujidades todas, então o seu organismo pode tolerar melhor. E tenha muito cuidado também com produtos integrais. Então, por exemplo, o pão integral, ele tem 10 vezes mais glúten do que o pão francês. Justamente por isso que ele fica mais molinho, mais macinho. Você pode ver que o pão francês, ele cria uma casquinha, tá? Já o pão integral, ele fica molinho. Principalmente tem um que as pessoas amam, que é um chamado alguma coisa forno, tá? Esse pão, ele é bem molinho, ele é bem macio, porque a farinha integral, ela tem 10 vezes mais glúten. Já que ela é integral e que ela já vai ficar pesada por causa das fibras, então ela é uma farinha que tem mais glúten justamente para conferir essa coisa do fofinho. O que dá o fofinho pro pão, pro bolo e tudo, é o glúten, essa mistura do glúten, justamente essa mistura da massa, né? Então faz ela ficar aerada, fofinha, gostosinha e delicinha de comer e fazer a gente querer comer horrores, tá? Então, gente, por tudo isso, por todos esses motivos que a gente tem tanta sensibilidade hoje à farinha de trigo, ao glúten, porque ele foi modificado, porque o nosso estilo de vida foi modificado, porque o intestino da maioria das pessoas está sensível, porque está inflamado. Por isso que no método MIF a gente começa pelo cardápio anti-inflamatório. Antes de resolver prisão de ventre ou intestino solto, a gente precisa tratar o intestino que está inflamado. E a gente começa desinflamando esse intestino, tá bom? Então, meus amores, é isso que eu tinha para falar para vocês na live de hoje, que vai ficar salva. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários para mim ou me mandem um direct sobre glúten ou sobre qualquer outra questão relacionada ao intestino, tá bom? Um beijo e boa quarta para vocês. Tchau, tchau!